Olá, Mariano. Vamos aqui começar agora a verificação da sua unidade 2. Antes eu vou fazer uma revisão aqui dos requisitos da unidade 1 que nós discutimos já. Vou abrir aqui seu arquivo. Eu vou levar em consideração o arquivo 2 porque creio ele que já está mais atualizado que o primeiro. Certo? Então aqui a gente tem... já começa aqui. Aqui no caso, o código do seu arquivo, ele deveria ser 001, né? E aí você criaria o arquivo 1 referente à unidade 1. Só que aqui você acabou definindo versão. Então ficou sua matrícula, versão 1 e versão 2. E não é esse o modelo que nós queremos. Nós queremos que tenha um projeto da unidade 1, ou seja, SPO 4222001 IF 001, e o da unidade 2, seria 4222001 IF 002, certo? 02, 001 IF 02, referente à unidade 2. Por quê? A versão ela vai ser por unidade. No caso, na sua unidade 1, ela só teria a versão 1, certo? Foi a inicial. Na sua unidade 2, nós vamos ver aqui, adiantando já um pouco do assunto, que nós vamos ter a baseline. Então, nós teríamos a versão 000, dependendo da sua nomeação, mas uma versão da baseline, e a versão do seu arquivo que você vai editar ela conforme as próximas unidades. Entendeu? Então, aqui já fica essa observação que o nome não está conforme o padrão estabelecido. Mas, seguindo aqui, pelo que eu entendi, essa versão deveria ser da unidade 2. Então, vamos lá. Eu estou aqui com os requisitos já. Eu risquei aqui os que eu já vi que já foram atendidos, então acho que não cabe eu apenas reafirmar que eles já foram atendidos. Então eu vou só para as observações que eu percebi que não estão conforme meu caderno, ou alguma observação extra. Por exemplo, nos perfis de acesso, eu vi que o perfil do cliente, no caso, ele possui algumas... deixa eu abrir aqui, que fica mais fácil para mostrar. Ele deveria ser apenas visualização com... aqui? Não, é no perfil de acesso. Eu confundi. O de cliente, ele deveria ser apenas de visualização, certo? Aqui, ó, view only. Só que materials, ele tá full right, que ocasiona que ele vai poder editar. Caso material sites também. Aqui eu percebi que você escondeu os usuários. Bom, mas aqui ele continua, full right. Então, o cliente, ele deveria ser apenas visualização dos campos. Ele é o mais limitado possível, certo? Ele deve ter a visualização para tudo e deve ser bloqueado para perfis. No caso aqui você já colocou hide, então, certo? E os componentes de custo. Você já colocou hide. Então, só faltou essa configuração de apenas visualização dos outros campos. A outra observação foi que... aqui. Usuários foram criados. Ficou faltando... sim. Continua faltando essa senha para o usuário Jorge, que você criou aqui da equipe. Aqui a gente consegue ver que ele está sem senha, certo? Assim, é apenas um detalhe, já que os outros dois têm senha e ele não. Entendeu? Então, observação, não vai afetar em nada o seu cronograma, nada o seu projeto, mas considerando que esse é um padrão que os usuários tenham senha, esse daqui ficou faltando. Certo, tá, tem mais um aqui que foi o atributo do modo 005. Esse campo ele não tinha sido apresentado da primeira vez que você fez, né, unidade 1, então, tá, só tem uma observação quanto a ele, abrindo aqui, que é justamente na aplicação da EAP por risco, modo 005. É que o que? Na hora que você foi preencher esse risco operacional aqui, você colocou apenas ele como um campo numérico, né? Na verdade você colocou como texto, mas preencheu ele apenas de forma numérica.
Qual a minha observação? É que como você colocou ele só como campo numérico, na hora que você agrupou aqui, que você criou uma nova EAP, o risco é responsável, ele acabou só dando essa nomeação de número. 1, 2, 3. Então, 1 Jorge, 1 Daniel, 2 Maria. E o que que eu... qual foi minha observação? Foi que isso ficou difícil de ler, certo? Se uma pessoa pega o seu cronograma e só bate aqui um Jorge, ele vai demorar talvez para entender que esse um é referente ao risco operacional. Então, qual é a ideia? É que você mantivesse aqui uma nomenclatura tipo de um risco de grau baixo, ou dois riscos de grau médio, especificando para que quando você fizesse esse agrupamento ficasse mais fácil da leitura de outras pessoas que não tivessem participado da criação desse cronograma. Então, é mais uma dica do que um requisito do arquivo, certo? Essa nomenclatura aqui ela ficou de difícil leitura, difícil entendimento, certo? Indo agora para os requisitos da unidade 2. Aqui eu até coloquei no título como deveria ser mais ou menos o arquivo. SPU 42001 AI02 da sua unidade 2, certo? Então aqui os primeiros já foram atendidos. Indo para o modo 10, onde pergunta se os atributos foram apresentados. Deixa eu ver aqui o modo 10. Percebi que só teve um campo que você acabou não colocando, e foi o do DPH. Esse aqui. Ele vai definir de atividade, o tipo da atividade. No caso aqui vai ser por duração, aqui você já botou a supervisão como remote, certo? E as outras por duração e milestone que você criou marcos aqui, já deu de perceber. Mas falta esse campo DPH. É mais por padronização do caderno mesmo, como a gente já conversou em outras sobre a outra unidade. As ligações lógicas entre as atividades foram criadas. Eu percebi que você fez o sequenciamento. Você fez linearmente. Então, terminando um bloco, ele vai para o próximo. E não, assim... Não, você não fez por pavimento, você fez por bloco, né? De forma linear, sem nenhum bloco em paralelo. Então, aqui, as ligações lógicas das atividades foram criadas. Tá. No caso aqui, a minha observação foi sobre as atividades do trabalho indireto. No caso aqui, elas vão ter um sequenciamento entre elas. No caso, o planejamento seria uma parte inicial, a supervisão seria a parte da implementação do projeto e o encerramento ele seria a parte final. Outra observação que eu já posso adiantar aqui é a criação de marcos tanto para a parte do trabalho direto, indireto e do próprio projeto. Eles vão ser indicadores de conclusão de fase. Então, aqui eu consigo perceber que você criou ainda por pavimento, alguns marcos por pavimentos. Vou fazer assim para a gente conseguir ver melhor. Mas você criou marcos por pavimento, mas ficou faltando aqui, ó, referente ao trabalho indireto e ao próprio projeto. E aqui eles vão ser indicadores, então é interessante que tenham essas partes. Tá bom? Voltando aqui agora. Então, atividade de trabalho direto e sequenciamento. Os marcos acabei de citar, certo? Atividade de supervisão. Eu botei que ela não segue as características de uma RAMOC. Por que disso? A RAMOC ela vai ser uma atividade dinâmica, certo? Então ela vai possuir uma duração que pode variar ao longo da implementação do projeto. O que acontece é que, eu vou até para o modo 15 aqui, modo RAID, fica mais fácil de enxergar isso. Vou botar aqui todas as atividades. No caso de uma RAMOC, ela vai ter duas predecessoras. Então, faltou aqui definir uma predecessora para ela. Ela vai ficar entre duas atividades predecessoras, ou marcos no caso, que aqui você, verificando o vídeo que eu coloquei aqui, até para talvez dar um reforço, o vídeo de 58 da página 27, você vai entender que ela vai funcionar para
ela vai estar sobre nosso trabalho direto, certo? Então, faltou definir aí esse sequenciamento dela, certo? E do planejamento com o encerramento. E os marcos do trabalho direto com o projeto, certo? Lembrando uma coisa importante, que os únicos marcos que podem não ter predecessora é o marco inicial do projeto, e o que não pode ter, o que não tem sucessora é o marco final do projeto, por obrigatoriedade. Todos os outros marcos eles devem ter entrelaços entre eles. Então, a atividade de supervisão ela não foi caracterizada como, na verdade, você definiu ela como uma RAMOC. Eu acho que aqui tem 2 anos. RAMOC, mas ela não está funcionando como uma. Esse campo aqui não precisa estar aqui, tá? Eu só estou criando só para conferir aqui. Tem 2 anos. Tinha digitado errado. No requisito 16, pulando aqui para os que você não fez, já que os atendidos foram atendidos, e por isso eu não vejo necessidade de citar eles aqui no vídeo, só para aumentar o tempo de duração do vídeo. Os atributos restritivos foram preenchidos conforme solicitado. Isso aqui é referente ao modo 20. Então, modo 20. Aqui é referente ao campo de prioridade. Esse campo de prioridade aqui você vai preencher conforme as informações do anexo. No caso seria do edital, mas a gente já conversou que são as mesmas que estão no anexo. Então essa prioridade ela vai servir para priorizar justamente numa possível reprogramação as atividades quando elas tiverem algum conflito. Então você pode fazer prioridade por fase, considerando assim que ele vai levar então a priorização apenas por fase, não entre as atividades, ou em um grau mais baixo ainda por atividade, e assim ele vai conseguir fazer essa diferenciação entre as atividades, certo? Você pode criar talvez um padrão, já que existem campos parecidos, ou por risco, cabe a você, mas depende da informação do digital, certo? Tem que ter alguma lógica por trás, não apenas aleatoriamente. E seria interessante se você pudesse especificar no campo de notas você pudesse especificar o motivo que você utilizou para fazer essa classificação. O outro, o espaço necessário, você já preencheu, certo? Opa. Então, campo de prioridade. Agora no modo 25. O modo 25 aqui. Faltou os modos. Faltou os modos não. A primeira coisa aqui que eu já vi é que seu campo de drag ele tá em branco. Vou colocar aqui todas as atividades. Vou ensinar aqui como você faz para ativar esse cálculo. Você vem aqui na opção de processamento de dados, né? Processamento simples. Você vem no campo Reserves e vem aqui, ó, Calculate Drag e ativa. Tá. Sua atividade de supervisão, ela tá bloqueando esse cálculo, justamente porque ela não tá... Opa. Você vai ter que resolver ela antes de fazer esse cálculo. Mas aqui no caso então é ela. A atividade de Ramalk ela está impossibilitando esse cálculo do drag e do rage. Bom, então já sabemos como fazer, o porquê, né, de ela estar bloqueando. O cálculo do drag eu já acabei mostrando aqui para você onde é que é. Outra coisa, a atividade crítica ela vai ser conforme as folgas livres e as folgas totais. Devido a você fazer um sequenciamento linear aqui, deixa eu puxar aqui o Gantt, que fica mais fácil de visualizar. O seu caminho crítico vai ser o próprio caminho do projeto, já que não tem atividades paralelas, certo? Então todas as atividades aqui, acho que sim, todas, estão sendo tratadas como caminho crítico. Então faltou só definir aqui nesse campo a atividade crítica, certo? Conforme no vídeo.
Deixa eu ver aqui. Mais fácil para comprar por aqui. O drag já mostrei como é que funciona. Preencher o campo do usuário de atividade crítica. E a forma, assim, é que eu percebi que você... Eu nem abri aqui, bora ver. Você acabou não criando o campo de fórmula. Você faz uma fórmula para calcular em porcentagem conforme essa referência do drag. Eu creio que você não criou porque o drag não está aparecendo nenhuma informação. Mas existe uma necessidade de criar um vídeo, uma fórmula, e esse vídeo existe um vídeo que informa essa fórmula, que é o vídeo 66 da página 30. Lembrando que esse 66 aqui, esse número de vídeo, eu estou levando em consideração wins, certo? Que aparece no caderno. Linha de base. Aqui. Essa linha de base você teria criado após, lembrando aqui que na verdade tem essas três linhas aqui, elas não foram atendidas. O modo 26 eu não consigo ver aqui, então talvez, eu creio que você não criou, talvez não observou que deveria ser criado. O modo 26 vai ser a criação do seu cronograma básico inicial, assim. E após a criação desse cronograma, desse modo 26, você teria uma linha de base definida, que seria a sua versão SPU 42.22.0001.02 versão 00. A sua linha de base seria essa, sendo que o seu arquivo ele já teria o SPU 002.01, que seria toda essa informação que a gente está lendo aqui, e não a versão 2 do arquivo 1. Se ficou confuso, você pode perguntar, mas a ideia é que a unidade 1 tivesse aqui especificado 01, a unidade 2 tivesse 02, e a unidade 2, além do cronograma que você criou, você salvaria uma versão base 000, certo? Então aqui do lado ficaria 0, aqui ficaria o arquivo 00102, e aqui teríamos a versão 00 e 001, que foram as criadas nessa unidade. Então, criação da atividade crítica, drag, a fórmula para calcular a porcentagem, e o cronograma 26 não foi criado, a linha de base não foi criada também, não foi definida, e ela é importante porque a partir de agora você já tem um cronograma básico criado, você vai usar ele para ficar comparando conforme as alterações que você for fazer mais para frente, certo? E aqui eu coloquei, por último, a nomenclatura do projeto já mencionado anteriormente, certo? Então é isso.